2. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora, Momento Revelação Agro, revelando os melhores caminhos. Na apresentação, Marisol Vincenzi. Muito boa tarde, gigantes do agro, pessoas iluminadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Marisol, psicóloga, mestra em Educação Agrícola pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e estamos aqui chegando pela Rádio Agro Hoje com o programa Momento Revelação Agro. Agora são 15 horas e 3 minutos de Brasília, segunda-feira, dia 17 de junho de 2024. Gente, já estamos começando a outra metade do ano. E é sempre uma alegria estar aqui com você todas as segundas-feiras, no nosso encontro semanal. O propósito desse encontro é ser a voz do desenvolvimento humano no agronegócio, trazendo para vocês conteúdos que irão contribuir com o crescimento pessoal e profissional, gerando lucro, leveza e legado para o nosso agronegócio. Você pode nos assistir aqui pelo YouTube, também pelas nossas redes sociais. E veja que bacana, nós também temos como você entrar em contato conosco, mandar mensagem pelo WhatsApp 65999-638161. Vou repetir, 65999-638161. Nós somos a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro. E a nossa sede, ela fica em Cuiabá. Nós temos também estúdios em São Paulo e em Brasília, e parceiros em todas as regiões do Brasil e do exterior. Você pode ser um dos nossos parceiros também, aqui da nossa emissora. Basta mandar um oi aqui pelo número 65999-638161. E hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, um assunto que eu particularmente entendo que é, sem dúvida, uma das coisas que nós precisamos ter em mente para qualquer coisa na nossa vida fluir e dar certo, que é a conexão entre Deus, o homem e, claro, a produtividade. Então, nosso convidado especial é o Gilson, ele que é produtor rural e também mentor. Gilson, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar esse convite de estar aqui conosco. Pode se apresentar, fala de onde você é, o que você faz, conta um pouquinho de você para o público aqui que me escuta, que nos escuta. Amém. Maravilha, Marisol, muito bom estar com você aqui, aliás, com vocês todos aí, né, que estão nos ouvindo, nos assistindo. Então, muita gratidão aí. E eu sou o Gilson Oliveira, né? Sou produtor rural, sou muito grato a Deus pelo privilégio, né, de poder ser produtor rural e de poder ter chegado até aqui. Tudo que nós conseguimos, né, foi com muito esforço e com muita perseverança em Deus. Eu já li a Bíblia, né, algumas vezes, e vejo que ela tem ensinamentos incríveis para todo aquele que acredita que é possível, né? Então, eu sou casado, tenho 2 filhos, um casal, o Júnior e a Ana Clara. Sou casado com a Nalva, né, que é a minha esposa, e sou cearense, eu sou do Ceará, da cidade de Juazeiro do Norte, e hoje estou aqui em Rondônia justamente porque sonhei sempre, desde pequeno, né? Sonhava com o gado, com uma propriedade, em viver isso daqui que eu estou vivendo.
Então, assim, passaram-se muitos anos, mas graças a Deus nós chegamos até aqui e aqui estamos, né? Sou um sonhador, mas que sonha acordado, né? Porque o sonho, o nome já diz, né? Sonho, só quem sonha é quem está dormindo, mas a gente, graças a Deus, sonha e sonha acordado. Estamos aqui. Que legal. Qual que é a cidade mesmo que você mora, Gilson? A gente está em Alta Floresta do Oeste, Rondônia, porque tem Alta Floresta também aí do Mato Grosso. A gente está em Rondônia aqui. Interessante, legal. Bom, e me conta, como que é como que começou essa sua relação com Deus, desde pequeno, depois, isso foi uma criação, como que foi? Então, o brasileiro em si, né, ele, assim, a junção dos povos, né, que formam o Brasil, há uma religiosidade muito grande entre todos os povos, né? A religiosidade em todos os sentidos, desde a religiosidade que já existia aqui quando chegaram os descobridores, né? E também a religião que veio com eles, né? Então, eu sou do Nordeste, onde a religiosidade lá é muito forte no sentido do Padre Cícero, né? Que é uma das pessoas mais conhecidas assim do Nordeste em termos de religiosidade, né? No meio católico principalmente. E aí eu sempre fui muito crente de que se nós estivéssemos firmados, né, em algo que a gente não vê, mas que a gente tem certeza que existe, eu teria assim uma possibilidade muito maior de alcançar os meus objetivos, né? Porque logo após assim me entender mesmo, eu pude ter acesso à Bíblia, né? Então, lendo a Bíblia desde o início, né, que eu li de Gênesis até Apocalipse, e aí eu me conectei muito com a graça de Deus, com o fato do porquê que Deus criou o homem, em que sentido Deus criou o homem, né? Então, eu fui vendo aquilo e falando, peraí, Deus criou Adão lá no início da Bíblia. Eu não sei nem quando Deus criou Adão, porque a Bíblia também não nos relata exatamente, mas vamos dizer, no início de tudo, Deus criou Adão, mas ele também criou a mim. Né? Eu sou uma criação de Deus, né? Então eu acredito nisso e todos os dias me apego a isso e vejo que o homem sem Deus ele também consegue, né? Eu também não sou tipo da pessoa que lê a Bíblia e diz, olha, sem Deus você não consegue. Consegue sim, só que se torna algo meio que em vão. Para onde você está indo? É uma pessoa que está indo para algum lugar, mas assim sem um endereço, né? Sem um alvo, né, para poder ele atingir. Perfeito. E aí me conta um pouquinho, você começou a falar que desde pequeno você gostava do agro, né, de criar. Como que foi isso? Qual que é a sua relação com o agro? Lá atrás, quando você falou assim, eu tinha sonho de ser aqui, né? Sim. Então, Marisol, eu sou neto de fazendeiro, né? Meu pai não conseguiu ser fazendeiro porque houve algumas dificuldades no meio do caminho. O Nordeste, não sei se você conhece o Nordeste em si, mas o Nordeste tem seus percalços, né? Mas como eu sendo neto de fazendeiro, né? Meu avô fazendeiro, tinha gado, e assim, um homem que começou de baixo, a história do meu avô, ele não tinha nada, e ele foi trabalhando, e ele contava aquelas histórias, né? Quando não tinha televisão e quando não tinha internet nem celular, as pessoas conversavam mais. Elas se reuniam na calçada. Mais, né? Isso. Então, a gente se reunia na calçada da fazenda, né, da sede da fazenda, lá no Ceará, e ele contava as histórias, né? Como é que ele conseguiu, como é que ele chegou até ali, e contando, olha, eu juntei um dinheiro daqui, aí guardei ali, e depois juntei, enfim. E ele contando aquelas histórias, no momento, não causou um grande efeito, porque uma criança tem vários sonhos e vários nuances assim de pensamentos, né? Mas aquilo ficou na minha mente, né?
E eu ia com meu pai para o curral, pequenininho, com 5, 6 anos de idade, e eu ia soltar os bezerros para ele, né? As porteiras eram de mourão, aquelas porteiras que você pega um pau assim, porteira de mourão, não sei muito bem como chama aí na sua região, mas não era porteira tipo de tábua que abria assim, né? Você puxava 2, 3 pau, o bezerro passava, aí você soltava um bezerro, aí ele ia lá, tirava o leite, aí eu soltava o bezerro, dizia, solta tal bezerro. E assim eu tive os meus primeiros contatos, né? Fui crescendo, aí papai falava, ó, vai pegar o cavalo para mim, vai botar um milho pro cavalo, vai prender os bezerros, vai ajudar seu avô. E assim a gente iniciou esse amor, essa paixão. Mas logo depois, né, com as dificuldades ali no início da década de 80, houve uma seca muito grande no Nordeste, né? E, assim, morreu muito gado de sede, de fome, faltou água em algumas regiões. Eu quero lembrar aqui, só para mim não esquecer, e depois eu retorno para o assunto, mas tem um aluno, já foi aluno seu aqui, o Fábio, tá? Não sei se você lembra dele, ele é aqui de Alta Floresta, e ele mandou mensagem para mim, fala para Marisol que eu estou mandando um abraço para ele, tá? É o Fábio Berg. Olha, meu Deus... Mas eu estou tentando recordar aqui. Ele foi meu aluno? Isso. Que legal. Depois eu volto. Um abraço, Fábio. Que bom. Me manda um oi depois, Fábio. Tá, eu vou te passar o contato. Ele gosta muito de você. Sempre que a gente conversa, né? Ele fala, nossa, Marisol é muito gente boa, tal, pá. Ele tem uma admiração muito grande pelo seu trabalho, tá? Legal, obrigada. Tá bom, então, aí teve essa seca, esse tempo ruim, as dificuldades muito grandes. Aí a gente foi embora para São Paulo, a vida mudou totalmente, e aí meu pai acabou falecendo lá, né? Ele foi atropelado, tal, lá por um carro, um cara embriagado, tal, acabou atropelando meu pai faleceu. E aí, mas o sonho nunca saiu da minha mente. Eu falei, cara, na escola, tipo, conversando, quando falava, pai, qual é o seu sonho? É a sua raiz, né? A sua raiz. Sim, exato. Aí o pessoal falava, cara, qual é o seu sonho, né? Que a escola tem aquele jovem adolescente, aí um diz, eu quero ser jogador de futebol, o outro, eu quero ser professor, enfim, cada um tinha seu sonho, e eu falava assim, eu quero ser fazendeiro. Aí os caras falavam, meu irmão, você é doido, cara, como é que você vai ser fazendeiro? Tu mora em São Paulo, cara. Eu falei, não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser, eu acredito, né? E assim o tempo foi passando, e eu trabalhei em vários empregos e me tornei empresário no Nordeste e juntando dinheiro, tal, mesmo diante das dificuldades, juntando dinheiro. Aí a gente investiu aqui em terra em Rondônia, né? Compramos terra aqui e hoje estamos aqui fazendo o que amamos e espalhando isso para as pessoas. Porque se tem algo que eu gosto de fazer é dizer para as pessoas, olha, vocês só precisam acreditar e fazer alguma coisa, né? Porque também não adianta você falar, não, eu acredito e não fazer nada. Mas se você acreditar e se você fizer todos os dias um pouquinho, sabe? Vamos dizer assim, se todo dia você for por um caminho e tiver pedras e você pegar uma pedra daquela e trouxer ela para casa, você cria o alicerce de uma casa e você também limpa um caminho das pedras, né? Então não adianta a gente ficar passando por cima das pedras, truplicando nelas e reclamando, mas utilizando elas para realizar os nossos sonhos, né? Perfeito. Bom, olha só, vocês estão vendo que hoje o programa está tinindo. Nós vamos entrar para um breve intervalo e voltamos com mais perguntas, onde o Gilson vai juntar essas histórias aí para trazer esse caminho, essa revelação aqui para vocês. E para mim e para todos nós. Até daqui a pouquinho. O programa Momento Revelação Agro volta em instantes. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente.
Deixa o mundo todo saber, para o amor florescer. Deixa a vida continuar, deixa, diz pra todo mundo saber, para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. radioagrohoje.com.br, o endereço do agronegócio brasileiro. No combate à malária, a gente precisa se unir. Em caso de dores de cabeça, e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar sua casa. O combate à malária acontece com a participação de todos, cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio Agro Hoje, conectando você ao agronegócio. Rádio Agro Hoje. Momento Revelação Agro, revelando os melhores caminhos. Segunda-feira, nada melhor que começar a semana falando sobre a conexão entre Deus, o homem e a produtividade. Agora são 15 horas e 18 minutos de Brasília e você sabia que você pode ser um dos nossos parceiros? Basta você mandar uma mensagem para o número 65999-638161. Mande também por esse número os seus recados. Se tiver pergunta aqui para o Gilson, para mim, estamos aqui para responder. E é isso. Então, continuamos aqui com o nosso programa e eu tenho certeza que será revelador para cada um de vocês. Gilson, na sua opinião, como a espiritualidade ela pode influenciar positivamente na gestão e na produtividade do agronegócio? Então, Marisol, como eu estava falando aí antes um pouquinho, né, em relação aos ensinamentos que a Bíblia tem, né, e como eu ali, e sempre que posso ou tenho uma dúvida, eu me conecto, busco. Então, quando Deus criou o mundo, né? Quando ele criou a terra, quando ele criou o homem, então ele dá vários sinais ali, né? Deus ele estava criando alguma coisa lá, então ele criou a terra, ele criou a água, e aí se a gente lê atentamente, então Deus criou e ele parou e ele olhou e viu que aquilo era bom. Então é um ponto. Deus não apenas criou, não, vamos fazer aí, tal, vamos fazer esse negócio, como o produtor, né? Vamos pegar aí o produtor. O produtor, vou arar a terra, e ele sai com um trator, arando a terra lá, não. Ele para, ele olha, ele observa. Então, Deus fez a mesma coisa. Deus, primeiramente, ele criou, e depois ele olhou, reolhou e falou, olha, esse negócio está ficando bom, vamos continuar. Aí, logo em seguida, Deus criou o homem. Né? E voltando só um pouquinho, Deus criou tudo e falou, mas peraí, quem é que vai cuidar desse negócio, né? Quem é que vai cuidar disso tudo? Para que tudo isso? Para quê? Né? Então, rapaz, vamos fazer alguém, nossa imagem, nossa semelhança. E isso Deus estava conversando com Jesus, né? Que é muito claro, né? E também com a sabedoria. Porque quando a gente lê Provérbios, diz assim que a sabedoria já existia, né? Deus consultava a sabedoria. E aí, sabedoria, como é que tá? Tá tudo bem aí? A sabedoria falava, Deus, tá tudo ok, pode continuar que o negócio tá legal aí, né? Então, Deus criou o homem e falou assim, olha, Adão, agora você vai cuidar de tudo aí. Você vai colocar nome nos animais. Então, Deus foi quem deu essa missão para o homem. Então, a conexão, ela já começa aí de forma muito forte. Porque Deus criou e não falou, Adão, aqui vai ser a vaca, viu? Adão, ali vai ser os pássaros, sei lá, tal passarinho, aquele outro vai ser... Não, Deus falou, Adão, tá aí, é contigo, tu bota o nome nesses negócios aí e
E é contigo aí. E aí começa uma grande história da conexão entre Deus, o homem e os animais, né? Logo em seguida, Marisol, a gente vê uma outra cena também muito boa e, ao mesmo tempo, também muito triste, né? Havia Caim e havia Abel. É onde eu enxergo a primeira seleção de animais, o primeiro ponto onde a gente vê a seleção. Como eu trabalho com gado, né? Então, a primeira seleção de animais começou com Caim e Abel. E aí, às vezes, eu falo isso para as pessoas falam, mas como assim começou? Fala, vamos analisar aqui, ó. Pensa só, pensa bem. Pensa bem aqui direitinho. Então, Deus falou assim, olha, chegou o momento de vocês dizimarem, né, de vocês ofertarem o melhor que vocês têm. Aí a palavra de Deus diz, né, lá em Gênesis, que Abel, ele pegou o melhor do seu rebanho. Então já é um ponto de seleção. Já havia o animal mais fraco e havia o animal melhor. Então, ele já falou assim, ó, eu vou pegar o melhor. O primeiro ponto de seleção já aconteceu ali. E Caim não ofereceu um animal, mas ele ofereceu grãos, ofereceu outras coisas, e ele ofereceu o que tinha de pior. Então, ali houve a separação dos grãos, como a semente, do que o pessoal planta muito na sua região aí. Para a gente colher bons frutos, tem que ter uma semente de boa qualidade. Para a gente ter um animal bem produtivo e bem valioso, a gente tem que ter o melhor daquela raça, né? Então, ali começou a seleção. E Deus continua, né, mostrando o seu amor para com o homem, e o homem descobrindo isso passo a passo. A gente pode continuar, que tem outros pontos assim? Não, tá bom. Se eu tiver uma pergunta, mas assim, tá legal a sua explicação. Aí, então, a conexão, você vê que começou ali muito antes, né? Começou no começo, né? O homem e o animal. Começou lá. Bem legal isso que você está trazendo. Quer dizer, a gente não para ter esse pensamento, né? Então, assim, olha, o homem e o agro foi nos primórdios, essa relação. Perfeito, né? Perfeito, né? E aí... Pode falar. A gente lê, e às vezes a gente lê num sentido apenas religioso e não reflete que isso se aplica no nosso dia a dia de hoje, não é? Exatamente. E quantas vezes a gente nem se dá conta disso, né? A maioria das vezes a gente não se dá conta disso. Sim, é isso. Então, tem um outro ponto também que, assim, eu acho fantástico, né? Inclusive, eu vou falar desse ponto que é de Jacó e de Balaão, que é seu sogro, né? Balaão, sogro de Jacó, né? Assim, são muitas histórias, mas eu quero contar apenas uns pontos principais aí para vocês terem uma ideia. Então, e tem outra também sobre confinamento, né? Eu vejo as pessoas falando, porque o confinamento foi descoberto não sei quantos anos. Que conversa é essa? O confinamento foi descoberto quando... O primeiro confinamento da história, para você ter uma ideia, foi quando Deus acabou o mundo com água, porque ele falou assim para... Verdade. Ele falou assim para Noé. Ele falou, Noé, você pega os animais aí, tá? 2 de cada, e você bota os animais lá dentro da arca, tá? E aí Noé falou, beleza. Lógico, ele construiu a arca, tal, pá. E aí Deus falou assim, Noé, você traz os animais de 2 em 2. Aí esses animais passaram vários dias dentro de uma arca, comendo o quê? Eles estavam confinados, meu amigo. Noé com certeza cortou capim, fez um acúmulo de comida para esses animais, para as ovelhas, para os bodes, para os boi, para as vacas, para as girafas, para tudo que é bicho. Ele levou comida, ele confinou os animais dentro da arca. Aí a pessoa fala, não, mas é confinamento, amigo. Não tem quando você fugir. Ali já existiu o primeiro confinamento, né? A questão dos silos, né? Que hoje a gente vê muito no Brasil, nos Estados Unidos, nos países produtivos, né? Tem muito silo, muito armazenamento de grãos. Mas um momento assim crucial do armazenamento de grãos aconteceu no Egito, quando houve uma seca de 7 anos e o faraó falou com José, falou, ô José, e aí, vai ter a seca? Lógico, tem toda uma história em volta, né? Eu estou indo apenas ao ponto. Mas o
O faraó sonhou, José foi lá, interpretou, falou, ó, faraó, é o seguinte, vai acontecer uma seca muito grande aí e, assim, você precisa se precaver. Aí o faraó falou, beleza, eu vou te colocar como o chefe de tudo aí. E aí José criou silos, criou vários meios de armazenar grãos para poder sustentar povos. Não foi apenas o povo do Egito, mas todos os povos que estavam ao redor foram até José, foram até o Egito para buscar alimentos. E, olha, veja bem, né, que hoje a gente guarda os alimentos e eles estragam com facilidade, o milho, a soja e tal. E esses alimentos passaram 7 anos, trigo passou 7 anos, feno, comida para o gado, milho, enfim, tudo que é grãos ali, eles guardaram, e guardaram muito bem guardados, porque isso durou 7 anos, até que choveu novamente e as coisas continuaram a prosperar, né? Então, é um outro ponto onde Deus instrui o homem, dá sabedoria ao homem, para o homem conseguir armazenar, conseguir sustentar o povo, né? Então, a gente está falando do Antigo Testamento, mas a gente pode trazer até hoje, essa conexão, ela existe. Eu queria falar para você, assim, ó, trazer assim, ó, você está falando de uma conexão muito especial, que a gente, se a gente começasse a dar conta, tá me vindo um monte de coisa aqui, assim, pensando, meu Deus, né? Lá atrás, as pessoas foi feito. Olha a importância do homem, do agronegócio, a importância da organização, do planejamento, dessa visão. Lá atrás já tinha isso. Se a gente for remeter isso para os nossos dias atuais, como que você vê? Que exemplos você pode nos dar assim, da importância dessa conexão entre Deus e o homem para que haja uma produtividade aí, com resultados muito bons? Sim. Olha, se a gente trouxer para hoje, né? O homem, infelizmente, sabe, Marisol, ele passa por dificuldades, e eu digo isso para você, porque eu aprendi essa última parte agora, nessa última crise que nós estamos vivendo agora, que é a crise do agro, a crise do boi, né? Porque a gente está vivendo um ciclo pecuário aí dos mais fortes que já existiram desde que eu, pelo menos, entendo de pecuária, né? Então, eu nesse momento agora, me tornei uma pessoa que realmente adquiriu um conhecimento muito grande, tá? Eu já havia estudado isso, mas não havia me conectado a essa questão da superpopulação de gado, né, de animais, a superprodução de grãos, que é o que a soja, o milho está vivendo agora, né? Então, Deus ele deixou os sinais, tanto na falta quanto na abundância, e isso acontece ano após ano, e, infelizmente, o homem ele não estuda, o homem ele apenas vive o momento. Não se planeja. É isso que eu estava pensando quando você estava falando. Lá atrás, José fez um planejamento para 7 anos. Olha quantos... E hoje tem muita gente que não faz esse planejamento, mesmo Deus mostrando todas as situações que te levam a isso, né? Eu sempre, como psicóloga, eu sempre falo assim, gente, o agro, não, agora acabou tudo, o agro. Eu falei assim, gente, o agro sempre foi assim, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. E tá aí, quem se assusta é de admirar quem se assusta, porque já está posto, e agora você está trazendo uma realidade que eu não tinha me tocado, mas lá do começo, a gente já sabia a história, mas não linkava uma coisa com a outra, né? Vai, pode falar aí. Então, é muito bom a gente refletir sobre isso, e assim, né, até partindo um pouco para o trabalho que você faz, o que eu faço também, de ajudar as pessoas com informação para que elas não sofram mais nos próximos ciclos que vão acontecer, porque assim, o gado, esse ciclo do gado em baixa, ele vai passar em 2025, 2026, 2027 vai ser excelente, 2028 vai cair de novo, 2029 e tal, alguma coisa assim. Isso é claro, aí eu estou estudando isso, 2011 teve uma baixa, 2016 teve outra, 2015... Então, isso acontece, é um sobe e desce, é natural as coisas acontecerem. Só que as pessoas não se programam, né? As pessoas não estudam, as pessoas
tem o recurso tecnológico, né, que algumas pessoas falam, mas o recurso tecnológico é do mal, esse negócio aí, celular e tal. Cara, isso é uma maior bênção que pode existir para a nossa vida, se nós utilizarmos essa ferramenta. Você vê muito isso? As pessoas falando, achando que o celular, que essas coisas não é bom para a pecuária? Não, assim, como num todo, né? Quando você vê a sociedade como um todo, elas falam, não, isso aí é besteira, eu não mexo com isso. Aí fala, não, mas ó, pesquisa, busca informação, pega uma planilha, né? Anota dados, melhora isso, coloca numa folha, num caderno. Não, eu fiz assim a vida toda, por que é que eu vou mudar agora? Né? Essas coisas aí de tecnologia, isso aí não presta, isso é, enfim, invenção do homem. Eu falei com permissão de Deus, porque em Provérbios, se a gente for ver, eu não tenho aqui dados anotados, porque todas essas informações assim, estão na minha mente, mas em Provérbios diz assim, ó, a glória de Deus é encobrir, e a glória do homem é descobrir. Então, onde é que está a glória de Deus? Por exemplo, o homem fala, não, foi o homem que descobriu o ouro. Não, o ouro ele já existia, ele sempre existiu. O petróleo, foi o homem que descobriu. Não, amigo, o homem não descobriu, ele já existia, assim, não foi, aliás, não foi o homem que criou, né? O petróleo existia, o homem só foi lá e descobriu, encontrou ele, explorou, fez com que ele se tornasse algo combustível, enfim, e aí sucessivamente, né? Então, a glória de Deus é encobrir, e a glória do homem é descobrir, é estudar, é buscar esse conhecimento, é anotar dados, né? Quando a gente pega a Bíblia e vê ela como um todo, até a genealogia, tem gente que fala, mas essa genealogia é muito chata de ler, mas Deus é tão cuidadoso com toda a história que ele deixa a genealogia. Fulano é filho de fulano, que criou fulano, que veio, chegou até aqui os dias de hoje e assim sucessivamente, né? Mas, voltando a falar aí do confinamento lá, de José, das informações, essas coisas estão aí com muita clareza e, infelizmente, o homem não tem buscado isso. A gente vê uma seleção... Você me ouve? Estava com problema. Será que estão... Acho que tá, agora voltou. Acho que deu certo. Eu estou te vendo. Eu também te vejo. Pode continuar. Bom, então. Aí houve um outro momento, né, onde houve uma seleção também, e esse, Marcel, depois eu vou te passar esse versículo, talvez você saiba também, tá? Assim, mas passa para nós. Esse teve uma clara bênção de Deus. Algumas pessoas acham que é simpatia, mas não tem nada de simpatia, né? É o homem acreditar, fazer e ter a certeza de que ele consegue, o objetivo que ele quiser, ele consegue alcançar. Jacó e Labão. Jacó fugiu, né, do irmão, porque acabou que enganando o irmão, sobre a sua primogenitura, né, onde quem era o líder era Esaú, e Jacó meio que roubou a bênção do irmão, né? E aí ele fugiu para a terra de Labão. Quando ele chegou lá, a promessa realmente era para ele, né? E quando ele chegou lá em Labão, ele pagou o preço da desobediência também. Ele passou vários anos sendo escravo de Labão, né? E trabalhando de graça por Labão, em troca da filha e tal. Mas para a gente adiantar um pouquinho da história, ele falou, olha, ô Labão, é o seguinte, eu estou trabalhando demais, Labão, e eu preciso, o sogro dele, né? E eu preciso sustentar minha família, eu quero que a gente aparte o nosso rebanho. Vamos apartar o nosso rebanho? Aí Labão falou assim, como é que você quer fazer? Aí Jacó falou, olha, vamos fazer o seguinte, nós temos ovelhas brancas, ovelhas negras e ovelhas salpicadas, que é aquelas com cores, né? Aquela branco e preto, com manchas, né? Acho que dá para você entender como é o salpicado, né? E aí, Labão muito inteligente, né? Muito sagaz, Labão falou assim, olha, tudo bem, ô Jacó. Rapidamente, Labão falou para os filhos dele, olha, vamos tirar todos os reprodutores e todas as matrizes do meio do rebanho
e vamos deixar com o rebanho que Labão vai tomar de conta apenas as de uma cor só, apenas as de uma só cor. Aí Labão, quando foi, tipo, na segunda-feira, assumiu o posto, né? Vamos dizer assim, ele estava sendo promovido a ser um meieiro de Labão. Então, ele vai assumir o posto. Quando ele chega lá nas ovelhas, ele olha e fala, caramba, mas as ovelhas salpicadas, sumiu tudo, Labão tirou tudo. Aí, beleza, Labão, a Bíblia não relata exatamente, mas com certeza Labão conversou com Deus, falou, mas Deus, tanto que eu estou trabalhando aqui, Deus, me dê orientação, me dê sabedoria, né? Que às vezes a gente apenas lê a história, mas não vai lá na história, para viver assim com Labão, né? Quando eu li essa história, só para dar uma sintetizada no negócio, quando eu li essa história, eu meio que sentei na beira do barranco lá e fiquei olhando Labão fazendo aquele trabalho todo, né? Então, Labão, com certeza, ele falou com Deus, mas falou, Deus, eu já estou aqui há 10 anos trabalhando para Labão, Jacó. Jacó falou com Deus, falou, olha, Deus, eu estou aqui há 10 anos trabalhando para Labão, e Labão me engana, Labão não me dá nada, Deus, me ajuda, Deus. E do nada, a sabedoria veio para Jacó, e Jacó pensou o seguinte, eu preciso cruzar as ovelhas boas com os carneiros bons. E Jacó pegou uma árvore, vamos dizer uma árvorezinha, e ele fez riscas na árvore, assim, ó, tirando a casca dela. Então, vamos dizer, a casca verde aqui, uma casca meio amarela aqui, ele foi rodeando, assim, criando cores naquela madeira, né? Como sendo salpicadas. E 90% das ovelhas que nasciam eram salpicadas. Algumas pessoas podem entender, não, mas isso é simpatia e tal. Não, é a bênção de Deus. E, ao mesmo tempo, Marisol, nos dá a certeza de que se nós fizermos alguma coisa, Deus vai nos honrar. Porque Deus não ia dizer para Jacó, Jacó, não esquenta não que eu vou te dar aí e mandar 50 ovelhas lá para ele. Mas Deus disse, Jacó, eu vou te ajudar. Agora você tem que fazer alguma coisa, Jacó. E Jacó foi lá e pegou os melhores carneiros, as melhores matrizes de ovelhas, fez com que, quando elas entrassem no cio, ele pegar o melhor carneiro e colocar com a melhor ovelha, para dessa ovelha nascer um melhor carneiro ainda, e assim o rebanho também crescer de forma com uma genética apurada, né? Às vezes o homem fala que a genética vem não sei da onde. E Jacó foi um selecionador genético, porque ele pegou animais de boa qualidade, cruzou com animais de excelente qualidade e criou um rebanho único, um rebanho pior da época, né? Se a gente for falar mais assim, nesse sentido do documentado, né? Gilson, e você assim, me fala hoje, quais são os principais desafios que os produtores rurais enfrentam, ou qual é a bênção, pode ser o desafio que enfrentam a usar os princípios de Deus na prática, e quais são os benefícios, na sua opinião? Sim, então, diante de toda essa conexão, né, clara e óbvia entre Deus e o homem, né? Se o homem buscar naquele que o criou, porque às vezes algumas pessoas também dizem, mas Deus não existe. O homem foi criado de uma célula lá, de uma célula que não sei o quê. O outro diz que o homem foi criado do macaco. Aí eu falo assim, e por que a gente não encontra os macacos aí já andando no nosso meio e conversando com a gente, né? É uma coisa sem lógica, né? Mas essa conexão de Deus com o homem, né? Ela sempre existiu, sempre vai existir. E se o homem conseguir entender que Deus, ele tanto deu desde lá do início a sabedoria e diz assim, aquele que me buscar, ele vai me achar. Ele diz assim, buscar-me-eis e achar-me-eis. Então o homem tem que ir e buscar. Porque se a gente for parar para pensar, o ar, ele não existe, porque você não consegue ver,
né? O ar não existe. Você olha assim e fala, cadê o ar? Ele não existe. Mas quando a gente balança uma mão, a gente sente ele. Então, a mesma coisa é Deus. As pessoas falam, não, mas ele não existe. Ele não existe, mas ele criou o ar, ele criou a terra, ele criou a água, que é a chuva. Ele criou o sol, que sem o sol não tem como existir vida, né? E assim sucessivamente. Então, essa clareza de Deus hoje na vida do homem, ela é muito óbvia, né? E para o homem conseguir ele ter essa conexão, ele precisa sair dele mesmo, porque infelizmente o maior problema do homem ele está no eu, né? Ele está no orgulho que ele tem dentro dele mesmo, em ele achar que ele não precisa de ninguém, que ele não precisa de nada, né? Então, se a gente vê um comparativo, Marisol, o nível mais baixo que existe na Terra é o mar, e todos os rios correm para lá, né? O nível mais baixo que existe é o mar. Tudo é nível tal acima do nível do mar. Então, o nível mais baixo é o mar. Mas para onde correm todas as minas? Para onde correm todos os córregos? Para onde correm todos os rios? Correm para o mar. E um outro detalhe assim também, que a natureza fala. Há um versículo bíblico que diz assim, a natureza fala, a natureza geme, a natureza chora, a natureza grita, esperando a manifestação dos filhos. E como é que a natureza grita? Só para a gente ter uma ideia. Qual o rio é o que sobe peixe? É o que tem pouca água ou o que tem muita água? É o rio que tem enchente ou é o rio que está secando? Parado. É o rio que está com enchente. O peixe ele fica parado esperando movimentação das águas. Então, quando as águas se movimentam, começam a escorrer pelas pedras, os peixes começam a subir. Se a gente pegar... Não é, Marisol? Se a gente pegar esse exemplo e trouxer para a gente, quando é que a nossa vida começa a mudar? Quando nós começamos a transbordar, abençoar as pessoas, ter humildade, né? Eu já cheguei para algumas pessoas e quando eu comecei a mexer com gado aqui, né? E eu perguntava, né? Como é que você faz isso? Me ensina isso, né? E tinha gente que falava... assim, não falou diretamente para mim, mas falava, eu vou ensinar para esse cara, eu passei 20 anos aprendendo, aí eu vou ensinar para ele, eu conheci esse cara, onde eu vou ensinar para ele? Aí eu, assim, quando a pessoa falava, não, desconversava, tal, eu saía fora, ia perguntar para outro, ia aprimorando, e hoje eu sinto uma satisfação muito grande em poder ensinar as pessoas, e eu vejo que essas pessoas que não ensinam, elas sabem, têm muita sabedoria, mas é uma sabedoria que vai morrer. E a minha sabedoria, a sua sabedoria, ela não vai morrer nunca, Marisol. Ela vai existir enquanto o mundo for mundo, né? Porque nós levamos essa mensagem criadora além de nós mesmos, né? Que lindo! Nossa, que lindo! Encantada aqui com a sua fala até agora. Nós vamos entrar pro intervalo. Quer falar mais alguma coisa antes do intervalo? Não, pode soltar o intervalo. Antes do intervalo, para a gente voltar. Agora são 15h45 de Brasília. Nem estou conseguindo fazer as perguntas que eu queria fazer, porque está tão gostoso te escutar. E olha, que interessante. Olha, essa questão aí, vocês que estão nos ouvindo, do mar, né? Olha que analogia mais legal do rio e dos peixes, né? Olha o peixe. É o que eu ensino também, a gente precisa ter ação, precisa se desenvolver, precisa querer ir além. Se você está parado, né? Coisa parada, igual coração parado é morte. Tudo que você está parado é morte, né? Então, assim, não tem. Então, que legal. E olha como a natureza, que foi Deus que fez, nos ensina, né? Nos ensina a se desenvolver, a lutar, porque é aí que a gente vai ter os frutos, né? É isso que o peixe faz, né? Na época de desovar, né? Ele sobe para ele reproduzir, desovar. Então, assim, olha, se você vai ter que enfrentar correntes para você ser produtivo. Que top. Tô adorando. Então, vamos entrar pro próximo intervalo e nós voltamos e o Gilson vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dele. O programa Momento Revelação Agro volta em instantes. Rádio
Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Amigo que é amigo, se conecta com tudo, te conecta com todos, te conecta com tudo. Já imaginou ter a melhor internet para trabalhar, estudar e jogar online? Com a Amigo você pode. Internet fibra ótica com ultra velocidade para você se conectar quando e onde quiser. Velocidade, qualidade e suporte local você encontra aqui na Amigo Internet. Chame a gente através do 0800 645 4200 ou pelo site sejaamigo.com.br. Amigo, viva conexões reais. Rádio Agro Hoje, conectando você ao agronegócio. Momento Revelação Agro, revelando os melhores caminhos. Gente, gigantes do agro, vocês estão escutando essa live? Esse programa, ele está especial. Se você não assistiu até aqui, volta e assiste, porque tem muita coisa aí que vai dar alguns insights na sua mente para que você revele novos caminhos e tenha mais produtividade no seu negócio. Como o próprio Gilson está contando aqui, histórias da Bíblia que nos mostram situações que podem, se a gente trazer para a nossa vida aqui e agora, com certeza nós vamos produzir mais, vamos em todos os aspectos. Bom, Gilson, agora são 15 horas e 49 minutos. Nós temos mais 10 minutinhos para finalizar aqui as nossas atividades. Me conta um pouco qual que é o seu trabalho hoje com a sua mentoria, de que forma você ajuda, né? Porque olha que interessante isso que você falou. Isso é muito visível, como as pessoas têm medo de passar informação, têm medo de falar com o outro, têm medo de ensinar o outro. É uma coisa que eu trabalho muito na liderança, porque o que acontece? Muitos líderes, para mim, e eu falo, isso não é papel de líder. Se você é assim, você é um péssimo líder, você é um inseguro. Por quê? Líder que não passa informação para os seus liderados, que está lá, eu sou o gerente, eu não vou ensinar a pessoa que está abaixo de mim, porque ele pode assumir o meu cargo, pegar o meu lugar, é sinal de insegurança, é sinal que você não está fazendo tudo que você deveria fazer para você subir de cargo e o cara que está embaixo de você, que te ensinou, subir e assumir o seu posto. Então, eu falo, é sinal de insegurança, é sinal de incompetência. Não, para mim, não é líder que não compartilha conhecimento. Então, muito legal, associando com o que você falou, e é realmente isso, né? Quando você vai morrer com seu conhecimento. Se você espalha, você vai deixar para outras pessoas. Então, o que você tem feito aí no seu trabalho, na sua vida? De que forma você contribui com outros produtores rurais? Marisol, uma das coisas que eu sempre pedi a Deus, né, na minha trajetória, eu lembro de um dia que eu estava com um desafio enorme, porque eu estava assumindo a propriedade, né, tinha uma pessoa que cuidava e a pessoa, meio que quando eu cheguei para tomar de conta e observar mais de perto, eu encontrei alguns desafios e a pessoa falou, então toma de conta aí, acabou. Aí eu peguei a propriedade e falei, meu Deus, agora o que eu vou fazer, né? Mas eu lembro um dia, era sol quente, e eu suado e cansado, e eu falei, olhava para um lado, para o outro, eu conhecia pouca gente aqui na minha região, e aí eu olhei para o céu, assim como diz o Salmo 121, que o povo estava... Hã? Fez igual Jacó? Sim, mais ou menos assim, eu clamei aos céus, e falei, da onde vai vir o meu socorro, né? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu, que fez a terra, que fez que fez esse gado, que fez tudo isso. Nós não estamos aqui sendo donos de nada, porque depois que a gente sair, vai vir um outro dono, e é sucessivo. Essa terra já foi habitada, né? E às vezes as pessoas acham que é dono disso aqui. Um enterro, eu nunca vi um enterro com um caminhão de mudança indo atrás dele, ou com um baú, um cofre, ou algo parecido, né?
Então, eu clamei a Deus, falei, Deus, por favor, Deus, me ajude a aprender. Agora eu quero aprender para mim me tornar, não é com orgulho, aquele orgulho ruim, mas eu quero, Senhor, eu quero com orgulho, Deus, aprender, e eu quero com orgulho ensinar as pessoas. Sabe, o que eu aprender de novo, o que eu aplicar e der certo, eu vou ensinar as pessoas, eu vou derramar. Se o Senhor me encher, eu vou... Deu só um cortezinho aqui, mas já voltou. Se o Senhor me encher, eu vou derramar. Eu quero fazer como os rios, né? E graças a Deus, tem coisas assim que eu aprendi, que incrivelmente, ninguém nem me ensinou. Eu olhava e de repente vi uma luz na minha mente, assim. Às vezes as pessoas falam, pronto, é coisa de religioso. Eu nem falo de religião, para você ter uma ideia, mas eu falo de quem me criou, eu falo de quem criou o céu e de quem criou a terra. Mas veio insights assim na minha mente, de coisas que, tipo, se fizer desse jeito, dá certo. E eu fiz, e são técnicas que fazendas, tipo, a Expresso Barreto, a Santa Ana, fazendas, assim, de alto nível, estão aplicando, estão fazendo, estão dando certo, e Deus tem me honrado com isso, e eu tenho ensinado as pessoas, né? Então, o que eu ensino o que deu certo na minha propriedade, eu fiz, progrediu, cresceu, prosperou, eu levo isso para as pessoas e, graças a Deus, a gente está conseguindo o resultado. Em que sentido? O que você ajuda? Melhorar o quê? Então, como eu trabalho com a cria, né? Cria, recria e engorda, então, cada técnica nova de cria, como, por exemplo, ter o tempo certo de você curar o bezerro, curar todos os bezerros, aplicar bons minerais, separar vacas na hora que elas estão perto de parir, para poder você ter cuidados melhores. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil a gente tem perdas entre 15% e até 25% de perdas com o rebanho, entre a perda do animal quando nasce até antes dele ficar adulto, entre o nascimento e a recria do animal. Então há muitas perdas no meio do caminho. Oi? 30%, você falou? De 15% a 25% de perdas. Nossa senhora, é muito. Uhum. Animais que abortam por manejo inadequado, animais que perdem cria porque o vaqueiro acaba aqui pegando o bezerro precocemente para poder fazer remédio. Tudo isso é computado como perda, né? Animais que enroscam no arame, tempo que o animal fica na propriedade, porque hoje nós estamos vivendo 30 meses de idade, animais sendo abatidos, e a gente tem fazendas que, por falta de zelo, de manejo sanitário, estão com animais com 50 meses para poder irem para o abate. Então, tudo isso é computado como perda, né? Vacas que têm abortos espontâneos por conta de manejos inadequados, mineralização inadequada, proteinados inadequados no sistema de recria, de engorda. Então, a pastagem, as pessoas criam muito gado no sistema extensivo, onde o melhor meio de produção é na forma intensiva, que é você ter piquetes repartindo sua propriedade para que os animais possam aproveitar melhor a pastagem e degradar menos as áreas, enfim. Todas essas coisas a gente tem aprimorado e tem sido um sucesso muito grande aqui na nossa propriedade. Que legal, parabéns. Gilson, bom, para a gente ir finalizando, então fala aqui para nós como é possível, o que fazer para ter essa conexão, para se conectar com Deus, para se conectar Deus, o homem, né? E o agro, a produtividade, melhorar. Porque olha o que você está falando, você conversou com Deus e Deus foi lá e te deu orientação e te mostrou, e hoje você é mentor, você está aí dando cursos, ensinando as pessoas de que forma as pessoas podem estar nessa ligação, essa intimidade com Deus. Então, Marisol, muito boa a pergunta, excelente. E é muito simples. As pessoas têm que parar de olhar para Deus como sendo um ser religioso, né? As pessoas olham para Deus como um ser religioso.
As pessoas têm o hábito de, por exemplo, apenas ir aos domingos na igreja. Quando o Senhor, ele disse assim para nós, aonde houver 2 ou 3 falando em meu nome, ali eu estarei. Então, ele não fala que tem que ser dentro da igreja. Ele não fala que tem que ser apenas em determinados lugares. É em qualquer lugar. Então, que o homem possa enxergar em Deus um pai. Eu faço sempre esse comparativo e eu digo assim, eu não sei se você tem pai, enfim, mas quando você chega na casa do seu pai e da sua mãe, você pede licença para entrar? Nós não pedimos licença, nós chegamos e dizemos, mamãe, papai, tudo bem, eu tô com saudade. E a gente grita, a gente dá beijo, a gente abraça, a gente entra. Ou pelo menos deveria ser assim as relações, né? Quando não é, precisa me procurar. Às vezes não é, né? Mas enfim. Não é assim, pelo menos devia ser realmente. Assim. Mas é intimidade, sabe, Marisol? O que eu digo para as pessoas é que elas possam ter intimidade, que elas possam buscar a Deus no sol quente, que elas possam buscar a Deus no frio, que elas possam buscar a Deus à noite, de manhã, que elas possam acordar pela manhã e contemplar as maravilhas, abrir os olhos e dizer, eu estou vivo. Então, que elas possam ver Deus em tudo, em todos os momentos. Seja onde for, aonde você estiver, que você possa crer, que você pode ter intimidade com o Pai, que você pode entrar na sala do trono, que você pode entrar dentro do cofre e tomar posse daquilo que é seu. Porque tudo que é do Pai é do Filho. E nós somos filhos, porque a palavra de Deus diz claramente, meus filhos amados. Então, nós somos, Marisol, filhos amados do Pai. É o que nós somos. Que lindo! Amei, hein, Gilson? Muito obrigada. Eu acho que eu queria ficar aqui com você mais 1 hora, mas o pessoal da rádio me corta. Mentira, amém. Damos tempinho a mais. Olha, muito obrigada, que Deus ilumine. As pessoas, olha, fala aí o seu Instagram, é Fazenda G, como que é o seu Instagram? Fazenda G3, @Fazenda G3. Isso, @Fazenda G3, qualquer coisa entre em contato comigo, que eu passo também, se alguém quiser falar mais, tirar dúvida, participar das mentorias do Gilson. Pessoal da Rádio Agro Hoje, muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né? Conexão entre o homem, Deus e a produtividade. Nós estaremos aqui na semana que vem, no mesmo horário. Gilson, pode se despedir e muito obrigada. Amém. Pessoal, muito obrigado por nos ouvir, tá? E, assim, tudo que eu falei aqui não tem conotação religiosa. Tá? Não tem nenhuma conotação religiosa. Se você me perguntar qual igreja que você indica para mim ir, aí eu digo para você assim, vai naquela que você se sentir bem, onde você chega lá e o seu coração se abrir, tá bom? Mas busque no Senhor, busque em Deus, leia a Bíblia não como um livro religioso, mas como um livro de ensino. Então, eu sou esse homem que muito é grato a Deus por tudo que tem vivido e quero dizer para você que é possível, acredite, não desista. Lute todos os dias, seja determinado naquilo que você quer e pode demorar, mas você vai conseguir. Acredite. Que lindo. Gratidão, gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até segunda que vem. Tchau, tchau. Até mais, Marisol. Tchau, tchau.